Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos ontem o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E vimos juntos a parábola do festim de bodas. Aquela grande festa de casamento dada por um senhor, por um rei, e que tantas coisas aconteceram. Vocês querem saber? Não assistiram ontem? Voltem lá, assistam o programa de ontem, que é o que fala do item 1 do capítulo 18. No item 2, que é o que vamos ver hoje, Allan Kardec vai comentar a parábola que vimos ontem, ou seja, não tem como, não dá para pular. Diz-nos Allan Kardec sobre a parábola do festim das bodas, ok? O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas é ainda preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Diz ele quem? Diz ele, aquele que escutou essa parábola e achou ela tão imatura, tão infantil. Aí ele, pô, ingênua. Como assim? Mas era uma grande festa. Imagina se os convidados para uma grande festa iam matar os mensageiros do convite. Isso não faz sentido algum. Mas é interessante, né? Cá entre nós, né? Que Jesus, a primeira coisa que ele diz nessa parábola é: o reino dos céus é semelhante. Essa parábola é para falar não de uma festa do mundo, não é? Senão seria um reino do mundo. É difícil mesmo. É o reino dos céus. É algo imaterial. Então, nós queremos falar de algo imaterial levando a correspondência ao material. E aí fica tudo confuso. Aí realmente o que Jesus falou é uma besteira. Mas o que Jesus fala nada tem a ver nem de super longe com besteira, né? Jesus traz uma revelação das leis de Deus. Então, é tudo. Não, aliás, não é tudo. Não tem nada a ver com besteira. Eu ia dizer, é tudo menos besteira. Não, não é tudo. É tudo de bom. Muito bem. Então, esse que acha que é uma besteira, ele vai dizer: as parábolas, diz ele, esse que acha que é uma besteira, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil, ou seja, matar alguém que leva um convite para uma festança. Vamos ouvir Kardec. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu invólucro para procurar-lhe o sentido oculto. Há um sentido oculto. É isso? Quem não alcança esse sentido oculto não entende nada. E aí fala essas bobagens. Continua Kardec. Jesus auriu as suas parábolas nos usos mais vulgares da vida, ou seja, mais comuns, e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual ele falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente inteligível, senão porque
não se parte desse ponto de vista. Não se parte do ponto de vista material, pois se está querendo tratar de coisas espirituais, não é? Aí fica assim, a pessoa não entende, porque ela entende essa materialidade. Ela não consegue transpor, ou não conseguia 2000 anos. Hoje nós já conseguimos. A doutrina espírita nos favoreceu isso. Então, o seu sentido não parece frequentemente inteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista, do ponto de vista espiritual, né? Não se parte desse ponto de vista espiritual. Continua Allan Kardec. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus. Nós chegamos a falar sobre isso ontem, não é? Que Deus chamou primeiramente ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola o foram, não é? Os convidados que se desculpam com os cuidados a dar a seus campos ou negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras nações. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, quer dizer, só os hebreus tinham essa condição, todos os demais povos eram idólatras e politeístas, tinham muitos deuses. Só os hebreus tinham apenas um deus, eram monoteístas. Se alguns homens superiores ao vulgo, ou seja, superiores à crença comum, conceberam a ideia de uma unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte, quer dizer, se isso aconteceu lá no Egito, alguém teve essa ideia, mas não vingou. Como povo, o primeiro povo que realmente, num consenso, assumiu essa ideia foram os hebreus. Em nenhuma parte essa ideia foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu misterioso e impenetrável nas massas, ou seja, lá dentro dos templos. O povo não sabia. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, a adoração a um Deus único. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro. Qual era o foco? O povo hebreu. Triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores, ou seja, os rituais. O mal chegara ao auge. A nação dominada pelos romanos, não é? Estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário, lá em Jerusalém, né? Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura.
convidados primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra celeste, a palavra do celeste Messias, e o fizeram perecer, ou seja, o mataram. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Já imaginamos se os hebreus tivessem acolhido Jesus e o Evangelho? Mas Jesus sabia que ainda não havia chegado esse momento. Ele sabia, isso já havia sido predito lá no Antigo Testamento, por tudo que Jesus passaria, todos os sofrimentos. Continua Kardec dizendo: seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto das núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons ou maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que esses, aceitando essa mensagem, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Simples assim. É justo, não é? Mas não basta ser convidado. Não basta levar o nome de cristão, nem se sentar na mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras. 2 pontos. Fora da caridade não há salvação. Então é preciso, para estarmos no banquete dessas núpcias, vestindo esta roupa nupcial, que vivamos essa máxima: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o bem em ação. O bem em ação é fazermos nossas escolhas segundo as leis de Deus, segundo o que Jesus nos ensinou, segundo o Evangelho. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. É um item grande que vem a comentar esta parábola, mas como nós também já tínhamos conversado bastante sobre ela ontem, vemos que Kardec traz no viés da parábola toda uma conjuntura histórica, mas também fechando com o que vimos de que é preciso seguirmos o Evangelho a fim de estarmos realmente no reino, ou no caminho, não é? Do reino dos céus. Afinal, Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele se colocando como personificação do próprio Evangelho, porque para nós, ainda imaturos, nos é mais fácil nos ligarmos a uma pessoa do que a uma ideia, já que as mentes imaturas são muito concretas. Então ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas esse por mim é através do Evangelho, porque como ele e o Pai são um, também ele e o Evangelho são um, porque ele é um espírito puro. Então flui através dele essa pureza que
que pode fazer com que, sim, o identifiquemos com o Evangelho. Muito bem, amigos. Amanhã daremos continuidade a mais um capítulo da nossa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do projeto 15 Minutos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.